Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui a nosso canal Mulheres Vencedoras. Mulheres vencedoras, mulheres e homens também, né? Pessoas que superaram abusos narcisistas, deram a volta por cima, muitas se curaram, outras estão se curando e também serve de ponte, de oportunidade para evitar que outras pessoas caem nessa mesma armadilha, né? Então vamos lá a esse conteúdo, que Deus nos abençoe, amém? O narcisista, ele precisa que tudo em volta dele seja voltado para o que ele faz. E por que precisa que tudo seja voltado para o que ele faz? Porque ele se recusa a olhar para os próprios fracassos dele e projeta tudo que ele carrega na vítima. Projeta tudo que dói nele na vítima. Projeta tudo que ele rejeita nele na vítima. Ou seja, você tem que aceitar aquilo que ele não gostaria de ter nele em você. Agora sim, quando ele vê que essa vítima, né, já está se comportando de acordo com o que ele planejou, agora ele está leve, né? Então agora ele está vendo essa vítima uma presa fácil para ele. E a vítima começa a ficar realmente ligada ao que o narcisista faz. Ele quer a vítima presa ao que ele faz. Veja que o narcisista trabalha com a manipulação, ilusão de que tudo será muito perfeito se você fizer tudo direitinho conforme ele quer. Ele planta essa ilusão na sua mente de que as coisas podem melhorar caso você o obedeça. Essa é a mentalidade do narcisista. Então, quando você muda por você, você está trazendo a sua voz de volta à sua vida. E quando você traz a sua voz de volta à sua vida, quem morre é o narcisista. O narcisista, ele morre engasgado. Ele não sabe lidar com uma pessoa que sabe o que ele faz para manipulá-la, para controlar ela. Ele não sabe lidar com essa pessoa que está acordada, né? Então a vítima, ela está naquela direção onde ela foi adoecida, mas ela acordada, ela torna-se uma pessoa difícil para ser controlada, porque o que ele quer é manipular e controlar ao ponto dessa vítima só se ver na direção dele. Ele quer que chegue nesse ponto. Mas você, fortalecida em conhecimento, se torna imanipulável para ele. Então aí fica difícil para o narcisista te manter vítima dele. Uma coisa ele te faz ser vítima, depois ele tem o trabalho para manter você sendo vítima. Primeiro ele te treina as migalhas, né? A gente já falou sobre isso. Depois ele te deixa com fome. Ele retira essas migalhas que ele dá, né? Deixa a vítima com fome dele. Depois ele se ausenta do mesmo ambiente que você. Depois você fica ainda mais fragilizada, porque mesmo sendo migalha, mas o que dava foi tirado. Aí ele vem com o silêncio, o desprezo, a humilhação e a rejeição. Silêncio, desprezo, humilhação e rejeição. Ele vai atuar com esses quatro comportamentos. Falei 4, né? Porque aí o surto vem. Ele surta. Do nada o narcisista vai surtar. Porque ele volta
parecendo que nunca esteve ausente da sua vida, do seu ambiente, da sua história. Ou seja, ele volta como se nada tivesse acontecido. Aí o discurso é o mesmo que a gente já sabe. É você que é sensível demais, tá? É você que não o compreende. Esse é o comportamento dele. Ele sempre foi desse jeito. É você que tem dificuldade de aceitar ele. Então, ele precisa que a vítima aceite o narcisismo dele, calada. É isso que ele quer. Então, ele faz você perdoar, ele faz você aceitar, ele trai, tá? E tudo isso que ele faz com a vítima é porque ele está empurrando, ao mesmo tempo que ele está fazendo, ele também está empurrando tudo isso que é dele para a vida dela. Ou seja, a vítima começa a achar que essas são coisas dela. Tudo que ele faz com você, agora passa a ser responsabilidade sua. Olha o comportamento do narcisista. Ele fez isso porque você fez aquilo. Ele falou aquilo porque você reagiu de uma outra forma. Ele nem ia ficar até mais tarde, mas alguém da sua família ou alguém que você conhece, né? Para não comentar no nome dele, porque ele não gosta que ninguém comente no nome dele, ele acabou mudando a rota. Então, as coisas que dão errado na vida dele, a culpa sempre será da pessoa que está com ele. Se você sofre, é porque você é frágil. Olha só, é isso que ele pensa. Tá? E aí ele vai dizer assim, você é frágil, porque você está sofrendo com toda essa situação. E por que você leva tudo para o lado pessoal? Tá vendo? Como ele tenta fazer com que você é culpada, você é a fragilizada. Na mente dele, é normal ser assim. Na mente do narcisista, é normal ser narcisista. E tudo bem. Na mente dele é normal culpar os outros, xingar os outros, controlar os outros, jogar coisas na cara das pessoas. Não, é normal ser assim. Para ele. Porque ele tem esse pensamento. Porque o erro é das pessoas que ainda querem ele mesmo depois que ele se revela o pior dele. Isso que ele pensa. Afinal, ele não quer ninguém. Tem tanta gente querendo ele, que é ele que vai escolher quem ele quer. Gente, olha a mente do narcisista. Sendo que isso é uma mentira. Por que uma mentira? Porque ele não quer nem ele mesmo. Ele não quer nem ele mesmo. Como é que ele vai querer alguém? Ele precisa de vítimas. Vítima. Aí, enquanto essas vítimas vai o servindo, ele vai crescendo. E para que ele quer essas vítimas? Para que quando essas vítimas descem para estar com ele, ao mesmo tempo elas vão descendo ao nível do narcisismo dele, sem elas saber que estão sendo adoecidas. É isso que ele faz a vítima pensar. Eu estou tão fragilizada que sem um narcisista só piora as coisas pro meu lado. Só fica pior. Mas isso não é uma verdade. Ele faz isso para manter a vítima abaixo dele. Para ele ter como humilhar ela quantas vezes ele quiser. Então, agora ele começa a disparar os gatilhos na mente da vítima o seguinte. É ela que precisa fazer por merecer a presença dele. Ou ele não fica. Você está entendendo agora? Tem que colocar um tapete vermelho para ele passar. Não, você não pode fazer qualquer comida. Você tem que fazer a melhor comida. Você está entendendo? Meus queridos, narcisista projeta o que ele carrega nele para a vítima, para a vida da vítima. Ele projeta e faz, né, ela sentir que a culpa é dela por ele ser assim, por ele ser narcisista. A culpada é a vítima, mas ele projetou o que é dele na vida dela. Narcisista mata as suas vítimas com a ausência dele. Quando ele descobre que quando ele fica ausente, ele dá o descarte, você não sai para fazer nada em direção à sua vida, nem para melhorar,
Ele sabe que a ausência dele vai consumir essa vítima aos poucos. A mesma pessoa, veja bem as máscaras. A mesma pessoa, né, que implantou em você um falso amor, porque é isso que eles fazem, agora fica de longe para assistir a sua dor quando dá o descarte. Assistir essa vítima morrendo por esse amor, o qual ele sabe que não foi amor, mas foi um vício programado para te gerar uma dependência avassaladora, que passa como um furacão na vida da pessoa a qual se envolveu com ele. Narcisista precisa ser acreditado naquilo que ele está fazendo, para que isso pareça ser real. Quanto mais alguém acredita nele, mais ele fica afirmando que ele é real. A vítima agora cansada, exausta, ela não toma nenhuma outra decisão a não ser falar sim, 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 outra vez para o narcisista. O narcisista faz a vítima se perder nela mesma, nessa caminhada. No vazio do narcisista está essa vítima. E ele fica de longe observando o quanto essa vítima está auto se destruindo por acreditar em algo que não existe. Ou seja, melhor explicando para vocês, ele joga o vazio dele na vida da vítima, a vítima devolve com bons sentimentos, ela espera uma retribuição mais sincera, mas amor não vem. Na verdade, ele pega a vítima para se distrair. Nos momentos de turbilhões, de mente confusa que ele tem, ele pega uma vítima para se distrair, não para ela ser amada. Narcisista não age com clareza com ninguém. Não, ele não tem clareza. Ele precisa que o tempo da pessoa seja empatado com aquilo que ele acha. Ou ela, se for uma mulher narcisista. Então você pode sim se desprender dessa pressão emocional. Além de ser uma pressão, porque acaba sendo uma pressão psicológica, é também uma prisão emocional que o narcisista faz para que a vítima se veja sem saída. Então o narcisista pensa que ele domina todas as áreas da sua vida. Ele pensa que você não fazendo nada, você permanecendo quieta, ele está dominando todas as áreas da sua vida. Espertão, né? Digamos assim. Narcisista é o espertão mental. Mentira. É uma loucura que ele tenta esconder das pessoas para serem aceitos. Então você está vendo tudo. Até quando ele pensava que você estava presa a ele, você já estava vendo o que ele fazia para fazer com que você se tornasse dependente dele. É por isso que eu digo para vocês que é a vítima que interrompe o ciclo abusivo. É a vítima que corta. É a vítima que fala, daqui para lá você não passa, você só veio até aqui, você não vai mais. É a vítima que rompe com os abusos que o próprio narcisista criou para adoecer ela e matar ela dentro desse ciclo. A vítima termina com isso. Então, veja bem, narcisista aparece quando você se vê no momento de mais fragilidade. Mas primeiro ele precisa te analisar que se ainda é o momento dele aparecer. Ele não pode aparecer na dúvida. Tá? Só que tem uma coisa, quando a vítima se levanta que eu digo que é mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, abre a mente dela para ela poder entender o que Deus tem para a vida dela. Quando ela se levanta, todos os capetas do narcisista caem. Ela se levanta na força de Deus. O castelo do narcisista desmorona. Cadê o que manipulava tudo e a todos o tempo todo? Cadê? Ele só manipulava enquanto a vítima estava deitada. Quando a vítima se levanta, acabou a força do narcisista. Cadê o que se diz ser tudo para todos? O que se diz ser tudo não sendo nada? Tudo que eu digo é tudo de destrutivo, tá?
Porque quando eles dizem que quer ser tudo para alguém, não quer ser nada de bom. Ele quer ser coisa que destrói. Mas cadê? Nem força para fazer alguma coisa contra a sua vida ele tem. Porque ali o que você vai ver é o mesquinho, o infeliz, o ingrato, o vazio, o sem vida, o inadequado. Totalmente vazio. É o que você vai ver ali. Então, escolha a sua paz. Escolha a sua reconstrução. Escolha você todos os dias. Escolha se amar intensamente. Sem medo, sem culpa, sem pequenez, sem escassez e sem fardo pesado nas suas costas. Você não precisa carregar o mundo, você não vai resolver o problema do mundo. Carregue apenas o que for seu. Leve apenas você com você. E por que eu estou falando isso? Porque quando você escolhe levar somente aquilo que é seu, você está fazendo uma desprogramação mental, tá? E essa desprogramação mental é necessária porque você sai dos seus pensamentos repetitivos em direção ao que o narcisista te fez e começa a pensar sobre coisas para você. A sua mente volta a pensar em coisas novas e você volta a viver a sua verdadeira programação, que é a sua realidade. Então deixa o narcisista mudo. Deixa ele mudo lá no canto dele. Apenas observa. E se fortaleça em você, sem medo. Tá? Sem medo. Porque a partir do momento que você se coloca, que você se levanta, que você se fortalece, é você que arrebenta a corrente que colocaram em você para ver você presa pro resto da vida. A corrente que o narcisista usa para prender a vítima a ele. Essa corrente é partida pela vítima. Não dê nenhuma reação a gente quebrada. Você precisa entender isso. Se a pessoa está quebrada, não é você que vai colar ela. Não é você que vai deixar ela inteira. Ela não quer cura. Ninguém pode dar remédio para morto. A única coisa que resta fazer com morto é enterrar. E quem enterra morto? Quem está vivo. E graças a Deus que vocês estão vivas. Enterra o que está morto. Não tem vida ali. Então o narcisista precisa saber que vive ainda dentro da vítima. Mesmo depois de tudo que ele fez com ela. Ele precisa saber. Ele é lembrado como alguém vivo. Dentro dela. Para quê? Para que ele não morra ainda mais. Porque ele já é morto nele. Ele não tem vida própria. Mas quando ele sabe que alguém lembra dele, mesmo, né, apesar de tudo que ele faz, de quem ele é, das crueldades, da maldade, da manipulação, todas essas triangulação, esse jogo, para fazer com que as pessoas percam o melhor delas, tá? É ele que perde o chão quando ele sabe que ele não está vivo mais dentro de você. Então você pode matar todas as maldades dele na sua direção. Todas as maldades emanadas na sua direção, você pode matar. Narcisista ama o que ele é. Ama o que ele faz e sente alegria na lágrima dos outros. Entendeu? Ele ama causar dor na vida dos outros. Em busca de poder, 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 controle, domínio, domínio, controle, poder. Para provar que ele tem algum controle, algum domínio sobre o que as pessoas sentem através do que ele faz. Se ele não causa mais nada, ele pode dar cambalhota nu na tua frente. Deus que me livre, Deus que me defende. Você não sente mais nada, você está livre de todas as toxicidades. Sua vida vai brilhar de novo, você vai sorrir de novo. Você vai plantar e você vai colher, você vai regar e vai ver as flores crescer. Você vai regar a tua vida com orações, com graça, com louvor, sabe, com gratidão a Deus. Porque abuso, dor, humilhação, tá? Isso que ele sabe fazer com as vítimas. Abuso, dor e humilhação. Você não vai sentir mais. Você vai sentir amor, gratidão e exaltação do coração de Deus. Então você não vai estar mais alimentando o narcisista com a sua dor, com a dor que ele provoca em você. Você vai lembrar, sim, você vai lembrar porque você está viva de tudo, mas não vai te doer mais.
Você está entendendo o processo da cura? Como é que é lindo? Lindo. Você vai lembrar, mas não vai te doer mais. Enfim, com a sua soberania psicológica elevada, com a sua soberania emocional elevada, você de volta para a vida, sabendo que Deus te guiou, que Deus te guardou, que a boa mão de Deus te conduziu nesse deserto, onde você não morreu, você não entregou o seu melhor, sua alma. Eu quero que você entenda que a sua alma, ela está guardada em Deus, ela está guardada no Senhor. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai descansar em Deus, você vai ter dias melhores, você vai ter novos resultados, sabe? O céu vai atender às suas orações, o céu vai descer na direção do teu endereço e você terá muita vida pela frente. Que Deus abençoe você, guarde essa palavra no seu coração. E até o próximo vídeo.